O Corinthians estuda a contratação de astro europeu e prepara movimento ousado para 2026. A diretoria analisa cenário financeiro para viabilizar chegada de meia consagrado. Nome de peso internacional pode elevar o patamar técnico do elenco. Investida sinaliza ambição e reposicionamento global do timão. Confira. Nesta quinta-feira, 19, o Corinthians foi até Curitiba e conquistou a vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino Rodrigo Garro fez um belo gol na primeira etapa e garantiu os 3 pontos. Garro marca golaço e Corinthians vence o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileirão. Em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão, Corinthians conquista 3 pontos e sobe na tabela da competição nacional. O time de Dorival Júnior alcança a segunda vitória na competição nacional, chega aos 6 pontos e fica na quinta colocação, atrás somente de Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia, respectivamente. Após o resultado positivo na competição nacional, o Timão tem um grande desafio pela frente. A Portuguesa, no estádio Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no domingo, 22, às 21h30, horário de Brasília, em embate que vale uma classificação à semifinal. Como foi Atlético e Corinthians? O primeiro tempo foi movimentado e repleto de reviravoltas. O Atlético foi para cima e por volta dos 15 minutos Viveros foi derrubado por Matheus Bidu. Pênalti para o time da casa. No entanto, Julimar partiu para a cobrança, chutou para fora e desperdiçou a chance de sair em vantagem. Pouco tempo depois, o Corinthians fez valer o ditado popular: quem não faz, toma. Mateuzinho cruzou. Memphis Depay perdeu no alto para a zaga e a bola sobrou limpa na entrada da área para Garro, que finalizou de esquerda para estufar as redes. 1-0. O jogo ficou muito quente e houve pedidos de expulsões em lances envolvendo Vivero e Gabriel Paulista. Após o intervalo, a equipe de Curitiba fez pressão em busca do empate e teve chances perigosas, especialmente com Mendoza. O alvinegro paulista foi conseguindo conduzir bem a partida na reta final e cozinhou o resultado. A equipe de Dorival Júnior teve maturidade, segurou o resultado, contou com defesas de Hugo Souza e Garro foi o grande herói da noite para o clube de Itaquera. Corinthians rescinde com José Martínez após polêmica e lesão no LCA e economiza 7,4 milhões de reais. Volante teve contrato encerrado de forma amigável após atraso na reapresentação e diagnóstico de lesão grave. Corinthians e José Martínez chegaram a um acordo para a rescisão amigável do contrato. A decisão foi tomada após uma sequência de problemas envolvendo o retorno do jogador ao clube. Com o fim do vínculo, o Timão projeta a economia de cerca de 7,4 milhões de reais em salários. A informação foi divulgada pelo site Antenados do Futebol. O volante venezuelano atrasou a reapresentação ao elenco no início da temporada. O jogador alegou que precisava resolver questões documentais em seu país. A demora gerou incômodo interno e levantou dúvidas sobre a situação física do atleta. A comissão técnica aguardava a volta para avaliação completa. Quando se apresentou no CT, José Martínez passou por exames médicos. Os testes apontaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. O jogador afirmou que o problema ocorreu na final da Copa do Brasil. No entanto, relatos sobre participação em uma pelada aumentaram a desconfiança nos bastidores. A rescisão e impacto financeiro no SCCP. Com o diagnóstico da lesão e o cenário de incerteza, Corinthians e atleta optaram pela rescisão. O acordo foi tratado como a melhor saída para ambas as partes. A diretoria entende que a economia na folha salarial ajuda no planejamento. O clube também evita custos com recuperação longa do jogador. Internamente, a situação foi tratada com cautela pela comissão técnica e pela diretoria. A prioridade era resolver o caso, sem prolongar o desgaste. O Timão avalia que a saída abre espaço para reorganizar o elenco. O setor de meio-campo segue sob análise para a sequência da temporada. O planejamento e próximos passos do Timão. A decisão encerra um capítulo conturbado na relação entre clube e jogador. O Corinthians mantém foco na temporada e nas competições em andamento. Gustavo Henrique no Corinthians, trajetória, experiência e a reconstrução defensiva. Entenda como Gustavo Henrique chegou ao Corinthians, o que ele oferece defensivamente e por que sua experiência é vista como peça de equilíbrio. Em 2026, no Corinthians,
Ele já não é visto como só um nome na posição, mas como um zagueiro experiente, dono de títulos importantes e experiência internacional. No elenco alvinegro, sua relevância está ligada à estabilidade. Em um clube que busca reorganizar seu sistema defensivo, Gustavo oferece leitura tática, imposição física e liderança discreta, atributos que ganham peso em momento de pressão. Como foi a formação no Vitória e a consolidação no Santos? Antes de chegar ao cenário nacional, Gustavo Henrique passou pela base do Vitória, onde iniciou seu processo de formação. Ainda jovem, chamou atenção pelo porte físico e acabou se transferindo para o Santos, clube que seria decisivo em sua trajetória. Como acontece a chegada ao Corinthians? Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em um momento de reconstrução defensiva. No clube paulista, passou a integrar um elenco que mistura juventude e experiência, mas logo assumiu a titularidade. Até fevereiro de 2026. Já soma mais de 50 partidas com a camisa alvinegra e contribuiu com 2 gols, além de grandes participações, principalmente na conquista dos títulos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa de 2026. Diferentemente de outras fases da carreira, no Corinthians ele não carrega o peso de ser um dos protagonistas. Presta atenção no que começou a circular com força nos bastidores do Parque São Jorge. O Corinthians estuda a possibilidade de contratar Marco Verratti, atualmente no Al Rajil. Não é apenas especulação vazia. Já houve sondagens iniciais para entender o cenário e medir até onde essa conversa poderia evoluir. Se avançar, não seria só uma contratação de impacto, seria uma afirmação clara de ambição. Verratti tem um currículo que impõe respeito. Foram anos em alto nível no futebol europeu, protagonismo em grandes competições, experiência acumulada em decisões pesadas. Mesmo atuando hoje no Catar, ele mantém características que fazem diferença imediata: controle de ritmo, inteligência tática, qualidade no passe e capacidade de organizar o meio-campo sob pressão. Dentro do Corinthians, o entendimento é de que falta justamente um jogador com esse perfil. Dorival Júnior busca mais estabilidade na construção das jogadas e alguém capaz de assumir o comando técnico do time em campo. Verratti é visto como esse maestro, o atleta que aproxima setores, protege a defesa e transforma a posse de bola em controle real do jogo. Claro que o desafio maior é financeiro. O nome desse porte exige uma engenharia cuidadosa. A diretoria, liderada por Osmar Stabile e Marcelo Paz, trata o assunto com entusiasmo, mas também com responsabilidade. A estratégia passa por envolver patrocinadores e investidores para montar um modelo que dilua custos e não comprometa o planejamento do clube. Além do impacto esportivo, há o peso simbólico. Trazer Marco Verratti colocaria o Corinthians novamente no radar internacional. A visibilidade aumentaria, o interesse comercial cresceria e o clube enviaria um recado direto ao mercado. Quer voltar a disputar o topo com ousadia. Ainda não há proposta formal na mesa, mas a janela internacional é vista como momento decisivo para qualquer avanço. Até lá, o nome segue no radar e as conversas caminham com discrição. É um movimento ambicioso, sem dúvida, mas que traduz exatamente o que a torcida quer ver: coragem para pensar grande e agir como protagonista. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Marco Verratti para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.